Cara estudante, nesta aula de hoje nós vamos identificar os limites e desafios do trabalho de um ator de teatro. Montar uma peça de teatro é um trabalho de equipe. Muitas pessoas trabalham juntas e cada uma tem uma função. Em uma peça, os papéis mais visíveis são os dos atores, mas há muitos trabalhos nos bastidores, como por exemplo o produtor e o diretor. O produtor é o principal responsável pelo financiamento da peça. É ele quem busca patrocínios e administra o dinheiro para a montagem. O diretor é quem decide como a peça será encenada, e isso envolve dirigir os trabalhos dos atores e da equipe técnica que trabalha nos bastidores. Além disso, ele também a camada de os ensaios, né? Um dramaturgo escreve o roteiro ou o texto da peça, que contém a história e as falas dos atores. Quando falamos em teatro, logo pensamos no ator e atriz e a forma como ele se apresenta para nós. Vocês já pararam para pensar o quanto um ator ou atriz tem que estudar para conseguir alcançar o seu objetivo? Muitas vezes a profissão de um ator ou atriz é vista como fácil por parte da sociedade. A realidade, porém, fica bem distante. Decorar textos, trabalhar com horários poucos flexíveis, entre diversas outras dificuldades e sacrifícios, fazem com que a profissão não seja para qualquer um. Vamos abordar uma problemática: a linguagem corporal. Já vimos que no teatro grego antigo havia a utilização das máscaras. Você se lembra qual a finalidade das máscaras? Juntamente, para quê, gente? Justamente, né, de transmitir ao público a sensação através das expressões. Cada máscara passava uma expressão. Sem o uso da máscara, o ator ou a atriz teve que desenvolver a linguagem corporal, onde é possível dizer tudo utilizando apenas o movimento do corpo ou uma comunicação não verbal. Sabe-se expressar por meio da linguagem corporal no teatro e faz importante para que o ator em cena não aparente, né, ser um robô. Podemos contar a história com as expressões do corpo e o rosto, e a parte do corpo com a qual é possível expressar emoções e sentimentos de maneira mais clara. O rosto humano tem 43 músculos diferentes que podem ser ativados ao redor dos olhos, nariz, boca e mandíbula, queixo e sobrancelha, para fazer milhares de expressões diferentes. Das 16 expressões acima, descreva as 5 expressões que mais te chamou a atenção. Qual sensação elas te causaram? Então, você vai numerar de 1 a 5 e vai escolher a sensação. É pessoal, mas vou deixar aqui um comentário. Eu escolhi a primeira, né, alegria, sensação de felicidade. Escolhi a segunda, raiva, sensação de nervosismo. A terceira, a quarta, pensativa, sensação de preocupação. A de choro em lágrimas, né? Que é a sensação de dor. E a de medo, que é a sensação de insegurança. A segunda, né? Veja algumas linguagens corporal que podem influenciar em uma entrevista de emprego. Antes de responder a questão, né? Vamos fazer um comentário sobre a postura dessas 4 candidatas. Depois nós temos a segunda imagem que mostra. Hoje nós falamos nessa postura e linguagem. A postura e a linguagem é um post que busca caracterizar os importantes papéis da postura corporal e linguagem com base na comunicação do relacionamento humano.
É normal associar comunicação à fala ou à escrita. Porém, uma das formas de comunicação pouco percebida e que tem muita importância é a comunicação não verbal, que inclui toda a gama de manifestações não expressas por palavras. A linguagem corporal possui grande importância no cotidiano. A sua postura, por exemplo, pode relevar traços da sua personalidade, como insegurança, confiança ou medo, e influenciar diretamente na forma como as pessoas agem com você. Então, numa entrevista, para trabalho, a linguagem corporal é a postura corporal que tomamos, pode facilitar o caminho para conquistar algum serviço, melhorar a nossa qualidade de expressão ou entender de maneira mais clara a quem nos acompanha ou quem nos ouve. Dentro da linguagem corporal, falamos de posturas abertas ou fechadas. As posturas abertas são aquelas posturas onde não há barreiras como os braços, as pernas, entre o interlocutor e os outros. As posturas fechadas são as posturas com barreira, onde, por exemplo, se usa os braços cruzados para isolar ou proteger o corpo, de uma forma inconsciente, na maioria dos casos. É importante considerar as posições ideais para falar de acordo com a situação. Então, nós temos um exemplo aí no PET de vocês, que nós vamos, analisar de acordo com a postura de cada candidato que está aguardando, aí uma vaga de trabalho. Nós podemos ver a linguagem corporal negativa vezes a linguagem corporal positiva. Nós temos aí, a primeira imagem, que mostra o quê? Autocontrole, calma e equilíbrio. Depois nós temos a segunda imagem, que mostra estar desatenta, cruza os pés, as pernas em X e olha um ponto fixo. E nós temos a terceira, que é pensativa, mas com a mão no queixo. E cotovelo, grudado no corpo. E nós temos a quarta, escondendo atrás de suas mãos, postura, encolhida, transmite timidez e insegurança. A terceira, vocês vão observar a imagem e ler o texto a seguir. A aula de dança de 1873 a 1875, inovada por retratar jovens durante o ensaio rotineiro, muitas delas em posições casuais e banais. No início do século XIX, o teatro era uma das opções favoritas de lazer de Edgar Degas, de 1834 a 1917, pintor, gravurista e escultor e fotógrafo francês. Ele tinha seu ateliê próximo ao teatro, onde a Ballet da Ópera de Paris se apresentava na época. Fascinado pelo movimento do corpo, o artista gostava de observá-lo em atividades e em repouso nos ensaios das bailarinas e nos palcos também. Degas registrou mais de 1.500 obras com o tema bailarinas. Podemos afirmar que é o observador da obra que nós temos 4 opções, Na obra, muitas bailarinas estão em pose de descanso devido à sua postura corporal? Não. Segunda, na obra os artistas só conseguem demonstrar que é um ensaio de balé através das roupas típicas? Certo, gente? Só dá para conseguir observando o quadro na segunda. Na obra, sensação de movimento, pois o corpo foram representados com pintura rígida? Não. Na obra, Degas não tentava representar expressões corporais e sim um cenário para balé? Não, então nós ficamos com a letra B, de acordo com o quadro. Na obra, o artista só consegue demonstrar que é um ensaio de balé através das roupas típicas. Nós podemos observar que tem bailarinas sentadas, paradas, algumas em posições. Então, o que leva-nos a entender é as roupas típicas do balé.
Até a próxima aula. Aluno, nós confiamos em você. Um grande abraço, até a próxima aula. Clique, compartilha, deixa o seu like, seu comentário, acione o sininho e tenha um bom final de semana. Aluno, você é muito importante, porque você é o futuro do nosso país.